Olá a todos, espero que estejam todos bem. Esta é a apresentação do Grupo Y, referente ao trabalho 1 da disciplina ED 406, Cálculo Numérico, ministrada pela professora doutora Marli de Freitas Gomes Hernandes, no primeiro semestre de 2021, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. O Grupo Y é composto por Mayara Cristina de Souza Mello, Ivander Gomes Ferreira Valim e eu, Romualdo Cavacena Júnior. Nossa questão abordou o método de Newton-Raphson. Essa apresentação foi dividida em 3 partes. A Mayara apresentará a introdução, que abordará a questão da importância dos métodos numéricos, a engenharia, sobre os problemas envolvendo raízes de equações, sobre os tipos de métodos, intervalares e abertos, e suas principais características. Na segunda parte, o Ivander inicia apresentando a teoria sobre o método de Newton-Raphson, a dedução gráfica do método, a dedução pela série de Taylor, a estimativa do erro da equação de iteração, sobre a sua taxa de convergência, sobre as dificuldades do método. E eu termino com os casos, a parte teórica com os casos das dificuldades do método e as considerações finais sobre o método. A parte 3, a última parte dessa apresentação, é composta pelas nossas respostas. O item A, que é um programa seguindo as premissas do enunciado, que implementa o método de Newton-Raphson, e o item B, que solicita a aplicação do programa criado para uma dada f de x e suas demais entradas, como valor de precisão, o critério de parada, lambda para o caso de definição por definição, um caso de indefinição por divisão por zero. A importância dos métodos numéricos. Pela perspectiva da engenharia, a disciplina de cálculo numérico é essencial. Os métodos numéricos apresentados durante o curso são itens fundamentais da caixa de ferramentas de um engenheiro. Através desses métodos, é possível solucionar problemas de alta complexidade que envolvam custos computacionais relevantes. Cálculo numérico e a engenharia. Muitos problemas de projeto de engenharia envolvem especificar as propriedades ou a composição do sistema, como representado por seus parâmetros, para garantir que funcione da maneira desejada, como representado por suas variáveis. Esses problemas frequentemente exigem a determinação de parâmetros implícitos. Através da manipulação algébrica, pode-se reescrever de maneira conveniente as equações fornecidas pela modelagem matemática do fenômeno físico, de tal forma que a solução possa ser fornecida por métodos numéricos para raízes de equações. Raízes de equações. Problemas que envolvam temperatura, quantidade de massa, as leis de movimento de Newton e as leis de Kirchhoff. São resolvidas encontrando-se as raízes das equações. Tipo dos métodos utilizados para encontrar raízes de equações. Os métodos podem ser classificados como abertos ou intervalares. São exemplos de intervalares os métodos da biseção e da posição falsa, que iniciam com a definição de um intervalo que contenham a raiz, e a cada interação a largura desse intervalo é reduzida, sistematicamente até a precisão especificada. São exemplos de abertos os métodos do ponto fixo, secante e de Newton-Raphson. Tema do nosso exercício. Esses métodos também envolvem interações sistemáticas de tentativa e erro, mas não existem aproximações iniciais que delimitam a raiz. Característica dos tipos de métodos intervalares e abertos. Os métodos intervalares sempre convergem, e a sua taxa de convergência é pelo menos linear. Os métodos abertos nem sempre convergem, ou seja, nem sempre funcionam, mas em compensação são computacionalmente mais eficientes do que os métodos intervalares. Sobre o método de Newton-Raphson, conforme vimos na segunda edição do livro Cálculo Numérico das professoras Ruggiero e Rocha Lopes, podemos entender o método de Newton-Raphson como uma decorrência do estudo da condição de convergência do método do ponto fixo. Especialmente, nesse caso, a velocidade de convergência desse método. Na tentativa de garantir e acelerar a convergência do método do ponto fixo, escolhe-se uma função de interação φ de x, tal que a derivada de φ de x seja igual a zero. Para isso, nós encontramos um valor muito próximo de zero. Como podemos observar no gráfico, o método consiste em prolongar a reta tangente à função em xi.
até o eixo x, para fornecer uma estimativa da raiz em xi mais 1. Pela equação da reta, podemos obter essa primeira equação. E assim, reajustando esses termos, podemos chegar ao método de Newton-Raphson. Além da dedução geométrica, como visto no slide anterior, o método de Newton-Raphson pode ser deduzido também a partir da expansão da série de Taylor. Essa dedução ela é muito útil, pois também informa sobre a sua taxa de conversão, a sua taxa de convergência, no caso, a taxa de convergência do método. A série de Taylor pode ser representada pela equação 1, onde xi está em algum ponto do intervalo xi a xi mais 1. Uma versão aproximada é obtida truncando-se a série depois do termo da primeira derivada, como vemos pela equação 2. A f de x mais 1 deveria ser igual a zero na intersecção com o eixo x, o que resulta na equação 3, que pode ser reescrita como a equação 4, o que resulta na equação de interação do método de Newton-Raphson, também encontrada pela dedução geométrica. A série de Taylor também pode ser usada para se obter uma estimativa do erro da fórmula. Caso a série completa fosse usada, obteríamos um resultado exato. Assim, xi mais 1 se torna xr, onde x é o verdadeiro valor da raiz. Assim, temos a equação 5. A equação 5 pode ser subtraída da equação 4, resultando na equação 6. A sacada está em perceber que o erro é igual à diferença entre xi mais 1 e o valor verdadeiro de xr, que pode ser também classificado como erro absoluto. A equação 6 pode ser reescrita como a equação 8. Se a série converge, ambos xi e x deveriam eventualmente ser aproximados pela raiz xr. Assim, a equação 8 pode ser reorganizada conforme a equação 9. Como podemos verificar pelo slide anterior, o erro é aproximadamente proporcional ao quadrado do erro anterior. Isso significa que o número de casas decimais corretas aproximadamente dobra cada interação. Esse comportamento é chamado de convergência quadrática. Bom, embora nós tenhamos falado do método de Newton-Raphson, nenhum método é infalível. Os métodos estudados apresentam prós e contras. Cabe ao engenheiro escolher o método mais adequado para a situação em que ele está querendo resolver. O método de Newton-Raphson encontra dificuldades no caso de funções com raízes múltiplas e quando encontra-se pontos de inflexão em derivadas de segunda ordem igual a zero, na vizinhança de sua raiz. Nós podemos detalhar esse exemplo nos próximos slides. Por exemplo, se em algum momento do cálculo uma inclinação, dado um xi, for próximo de zero, há uma tendência de se afastar da área de interesse. Ainda mais grave é o caso em que a derivada de f de x é nula. Existem diversos casos que nós trouxemos aqui para apresentar de dificuldades do método de Newton-Raphson. Um deles no caso 1, o primeiro que trouxemos aproximação próximo a um ponto de inflexão. No primeiro caso, em algum momento da interação I, o valor da raiz aproximada está próximo de um ponto de inflexão. Esta situação tende a afastar a raiz aproximada do intervalo de interesse. No caso 2, nós temos uma oscilação entre máximos e mínimos, onde observamos a tendência das aproximações oscilarem entre os máximos e mínimos de uma função. No caso 3, nós temos uma dificuldade com inclinações próximas a zero. É possível verificar com uma aproximação inicial que esteja próxima de uma raiz que ela pode pular para uma posição longe por diversas raízes.
Essa tendência de se afastar da área de interesse se dá porque foram encontradas inclinações próximas de zero na função. E temos um caso 4, onde a derivada de f de x é igual a zero. Uma inclinação nula provoca divisão por zero na fórmula, nesse caso, do método de Newton-Raphson. Graficamente, isso significa que a solução dispara horizontalmente e nunca atinge o eixo x, conforme demonstrado aqui na figura. E foi justamente essa situação que foi abordada na questão que foi sorteada para o nosso grupo responder. Bom, agora, sobre as considerações finais sobre o método, após observarmos os casos em que o método de Newton-Raphson encontra algumas dificuldades, conclui-se que não há critério de convergência que possa ser generalizado para o método de Newton-Raphson. A sua convergência depende da natureza da função e da precisão da aproximação inicial x0. Também podemos afirmar que, a partir de uma aproximação inicial que esteja suficientemente próxima da raiz, pode-se garantir ou aumentar a velocidade de convergência, ou seja, teremos boas aproximações e más aproximações. Para algumas funções, nenhuma aproximação garante a convergência. Isso implica que é necessário um bom entendimento das condições do problema físico, ou da utilização de gráficos e tabelas que forneçam uma noção sobre o comportamento da função. Nosso algoritmo previne o problema que decorre de f de x igual a zero, adicionando a x um número próximo a zero, denominado lambda, conforme a orientação do enunciado da questão. Como última observação, o método de Newton-Raphson também pode ser utilizado para resolver sistemas de equações não lineares. Para isso, uma série de Taylor para diversas variáveis deve ser usada para representar o fato de que mais de uma variável independente contribui para a determinação da raiz. Agora a gente vai para o enunciado da questão. Essa questão foi a que foi sorteada para o nosso grupo. Eu vou ler aqui ela rapidinho. Uma das dificuldades do método de Newton está na possibilidade de uma aproximação x de k ser tal que f' de x de k igual a zero. O caso 4, que a gente mostrou. Uma modificação do algoritmo original para prever esses casos consiste em, dado lambda, um número positivo próximo de zero, supondo que o módulo de f' de x0 é maior ou igual a lambda, a sequência x de k é gerada através de x de k mais 1 igual a x de k, menos a função calculada em x de k dividida por uma função f de L, para k igual a 0, 1, 2, etc., onde a função de L ela é definida para, quando f' de x de k, ela vai ser definida para f' de x de k se o módulo de f' de x de 0 for maior que lambda, ou f' de xw, caso contrário. E onde xw é a última aproximação obtida, tal que a f' de xw seja maior ou igual a lambda, ou seja, para a gente evitar a derivada numa raiz aproximada ser zero. Item A, baseado no algoritmo de Newton, escreva um algoritmo para este método. Item B, aplica este método à resolução a esse polinômio que vocês veem na tela, com os dados iniciais da questão. A gente dividiu a solução em um relatório. O programa, o item A é o programa do MATLAB, o item B é esse programa sendo executado, e a gente imprimiu o gráfico da função para vocês verem. Vamos começar pelo relatório, só para vocês darem uma olhada. Aí está a capinha, o trabalho 1, questão, nosso grupo, um sumário simples. Vamos passar por uma introdução, que é um resumo da teoria, que vocês já viram aqui até nesses slides. E tem o enunciado do trabalho 1, a resposta do item A. A resposta do item A foi o algoritmo que a gente desenvolveu, que a gente vai ver em detalhes. A resposta do item B, essa daqui que a gente já vai dar um spoiler para vocês. A função implementada atingiu a precisão a partir da 19ª iteração. A raiz encontrada na 19ª iteração foi 2.8170, com critério de parada 2 em 0.0106 e com erro 1 em 0.010. Aí segue as considerações finais e as referências embaixo, também especificadas nessa apresentação. Vai apresentar agora para vocês o programa, implementado no MATLAB, também rodando no Octave, é só mudar algumas sínteses. O programa é bem simples, está bem comentado. Ele pede as entradas iniciais, ou seja, qual é a função, qual é a derivada da função, qual é o chute inicial e os erros e o lambda. As variáveis são declaradas, essas variáveis são baseadas no método. Sobe um pouquinho, por favor.
Para ali no loop de interação. Isso. Aí entra no loop de interação, certo? A gente faz o teste primeiro teste de critério de parada. Logo em seguida, muito importante, a partir da linha de comentário, implementa a FL conforme solicitado pela questão, é exatamente o que a questão nos pediu, para implementar um algoritmo baseado no algoritmo de método que leve em consideração o fato de que uma aproximação de x pode ser igual a zero. Então, esse if e esse else resolvem essa questão. Se for, a gente faz x de w, conforme solicitado pelo enunciado. Se não, a gente faz a iteração normal do método de Newton. A gente vai, testa o critério de parada 2 para ver se já chegou na precisão. Caso isso não aconteça, a gente continua o loop de interação. Pode descer. Termina plotando o resultado e no final a gente plota o gráfico da função entrada. Agora a gente vai ver a resposta do item B, que era aplicar o nosso algoritmo no polinômio dado, certo? Aqui a gente consegue ver, eu fiz um jeito de imprimindo para a gente ver passo a passo as iterações. Então, na iteração 0, o x inicial é o dado pelo problema, a gente vai calculando. O interessante é ver que na iteração 2 ocorre o caso 3. A gente se preveniu, a gente fez um algoritmo se prevenindo contra o caso 4, mas o que acabou acontecendo foi o caso 3, que a gente encontrou alguma raiz de aproximação que nos fez ter um salto muito grande fora da zona de interesse de onde nós estávamos. E é por isso que a gente precisou de várias outras interações, se puder ir descendo, a gente vai vendo, ó, a gente precisou de 19 iterações para chegar na raiz solicitada, com a precisão solicitada. Então, isso evidencia o quê? Que uma boa aproximação inicial faz toda a diferença. Eu fiz um teste que não está mostrado aqui, com outro número, por exemplo, com uma aproximação de x inicial igual a 6, convergem em 4 iterações, só para ter um exemplo. Aqui está o gráfico da função. E foi tranquilo. Esse foi nosso trabalho, nossa questão e a resolução. O próximo slide é se vocês tiverem alguma dúvida de sugestão ou sugestões, vocês entrem em contato comigo, com a Mayara ou com o Ivander. A gente está nos e-mails institucionais da Unicamp, é só nos procurar que a gente vai responder. O último slide são as referências. Fica um abraço para todos e bom final de semestre.